Olá pessoal, bem-vindos aqui ao Maestro Deck, muito bom estar com vocês aqui para a gente falar sobre retórica, falar sobre oratória. Isso aqui faz parte de uma série de vídeos que a gente está analisando grandes discursos aí, e esse discurso é de um brasileiro. Semana passada a gente analisou o discurso de venda do primeiro iPhone pelo Steve Jobs, a gente chamou de Semana Jobs, e esse daqui é do Joel J, esse brasileiro fantástico, um cara muito inspirador, que a gente vai analisar o TED Talk dele, que ele fez em Santos em 2020, que já conta com mais de 200 mil visualizações, né? Para quem não conhece, o Joel Moraes, né, ou Joel J, ele é professor e tem na sua passagem assim vários momentos marcantes na sua vida, e ele expõe isso de uma maneira muito positiva, como se fosse um coaching mesmo, né? E é um cara que se comunica muito bem, né? Ele já foi atleta da Seleção Brasileira de Natação, então ele tem esse perfil de atleta, esse pensamento de atleta que ele traz nas palestras dele, o que é muito legal. Já participou do Instituto do Neymar, o Neymar Júnior, o Instituto, foi coordenador lá. E agora ele tem um canal no Instagram onde ele motiva as pessoas e, enfim, um empreendedor digital aí, como vários outros, né? Beleza. O que a gente percebe depois de analisar o discurso dele aqui no TED Talks, é o que às vezes falta pra gente aqui no Brasil. E é uma lacuna que a gente tem que preencher, que é justamente a estruturação do discurso. Porque a gente vê, por exemplo, o Joel J, como orador, ele é muito bom, ele usa muito bem as ferramentas de etos, patos e logos, vamos ver aqui no discurso. E como mapear a sua audiência, como um grande mapeador de audiência, ele também é muito bom. Ele identifica o seu público, sabe a plataforma que ele está apresentando, a gente vai ver tudo isso. Agora tem um pequeno probleminha aqui no discurso, na estruturação do discurso. Nada que prejudique demais, ele faz algumas inversões aqui na ordem, mas que poderia ser melhor, poderia ser mais bem aproveitado, ter o punch mais forte, ter uma conclusão melhor no discurso, né? Então vamos deixar aqui de falar e vamos já mergulhar aqui na palestra do Joel J. Beleza, então vamos começar aqui como a gente sempre começa. Como eu digo, o maestro a gente sempre começa pela carta de audiência. A gente tem que mapear não só o público, que é o que o pessoal mapeia aí no digital, que é o avatar. Quem é o avatar? Para quem você vai falar? Mas tem que mapear tudo isso aqui. É importante? É importante. E eu coloquei aqui numa ordem e que é interessante para ele, para a gente analisar essa palestra, mas na verdade o mapeamento da audiência não tem ordem. O único que tem ordem aqui é o discurso. O mapeamento da audiência, ele sabe para quem ele vai falar, geralmente são empreendedores, são pessoas interessadas, são pessoas interessantes, são pessoas que ele pode aprofundar um pouco mais. A plataforma que ele está fazendo é uma apresentação ao vivo. Isso é muito importante porque você tem que saber a roupa que você vai, o que você comunica, porque a sua imagem, você querendo ou não, comunica. Ela comunica, inclusive, muito antes de você abrir a boca, a sua imagem já está comunicando. Então a plataforma, se você vai aparecer ou não, se você vai aparecer ao vivo, seus gestos, para onde você olha, tudo isso é importante. A duração, esse TED Talk é um TED Talk de 10 minutos e o TED é assim mesmo, você tem que fazer em 10 minutos, então você tem que colocar o seu discurso nessa duração. E aí vem a parte mais legal aqui, que é a parte talvez mais difícil, que é a finalidade do seu discurso. O que você quer que as pessoas sintam com o seu discurso, pensem e façam com o seu discurso. E o objeto. O objeto é esse diamante que você está entregando para a sua audiência, que é o que você está agregando de valor à vida dessas pessoas que estão te assistindo. Então o objeto é muito importante. O Joel J, por ser um cara inspiracional, um cara motivacional, ele quer falar sobre o poder dos mini hábitos. Então o objeto que ele vai entregar é que você sinta e que você pense na necessidade de usar esses mini hábitos na sua vida. Essa é a finalidade dele. Então tá tudo linkado aqui. Como é um discurso para o TED Talks, ele não tem tanta a necessidade de fazer uma ação, ele não quer que as pessoas saiam de lá e comprem algo. Mas agir, pensar e sentir tá ligado. Se você faz a pessoa pensar, se você faz a pessoa sentir, provavelmente ela vai tomar uma ação. Por quê? Porque o maestro ele organiza o discurso deliberativo. O que é o discurso deliberativo? É aquele que ao final do discurso você tem que tomar uma atitude. Você é instigado a tomar um posicionamento dali para diante. E é isso que o Joel J quer fazer. Ele quer inspirar as pessoas a tomarem uma atitude, que é você seguir os mini hábitos.
Então tá bom, então vamos começar. Depois eu falo um pouquinho mais sobre orador, vamos aqui ao discurso. No discurso a gente sempre começa pelo exórdio. O que é o exórdio? É a abertura do discurso. E o que a gente tem que fazer no exórdio? A gente tem que sempre gerar um enigma. Então vamos ler a cartinha de enigma aqui para saber o que é o enigma. Enigma é uma afirmação tão diferente que é capaz de chamar a atenção da audiência. Ele se torna atraente quando a ideia é extraordinária e não se harmoniza com a opinião corrente então aceita. É a famosa pulga atrás da orelha. Aqui você deve emocionar e elevar os espíritos, capturar a atenção do auditório pelos sentimentos. Então vamos ver como é que o Joel J fez o enigma? Foi muito bem feito? Nesses poucos minutos eu tenho uma tarefa. Provar para vocês que é possível vocês serem atletas de alta performance das suas próprias vidas. Mas o Joel nunca fui esportista. Como é que eu posso ser um atleta de alta performance da minha própria vida? Eu vou te mostrar como. Ele começa assim. Nesses poucos minutos que eu tenho... ele começa assim. Nesses poucos minutos eu tenho uma tarefa. Provar para vocês que é possível vocês serem atletas de alta performance das suas próprias vidas. Mas, Joel, então assim... É um enigma legal. Eu falo pra você, cara, olha, você vai me ouvir falar 10 minutos e você pode se transformar em um atleta de alta performance. Aí você pensa, nossa, como? Como é isso? Mas eu nunca fui atleta, eu nunca joguei esporte, eu nunca fiz nada disso. E ele fala, eu vou te mostrar como. Então já prende a atenção da plateia. A plateia já está comprada, digamos assim, desde o início, porque a pessoa quer saber, tá, então me diga como. Então essa é a função do exórdio. Ele é bem rapidinho, só que ele é instigante. Ele vai ajudar você a entregar esse objeto, as pessoas prestarem atenção em tudo. E o mais importante, o exórdio bem feito, ele tem que levar a pessoa para o próximo passo. E qual que é o próximo passo? É a exposição. A exposição, deixa eu tirar a cartinha de ferramenta aqui por enquanto, a exposição ela é composta de 3 partes. Ela é composta de problema, promessa e solução. Essas 3 partes não precisam vir nessas ordens que eu falei aqui, problema, promessa, solução. Inclusive ele nem faz isso. Mas a exposição é onde você faz o pano de fundo, é onde você faz toda a amarração que você vai precisar na argumentação. A exposição e a argumentação são momentos do discurso que são racionais, que a gente usa a ferramenta do orador logos. Ou seja, tudo que a gente fala aqui é bom que a gente prove, é bom que seja racionalmente aceito. Já o exórdio e a peroração são momentos emocionais, são momentos de chamar ao sentimento das pessoas. Então o exórdio você joga essa curiosidade e a peroração ele também faz legal. Ele inverte algumas ordens ali, que é o que a maioria dos brasileiros fazem, mas a gente vai chegar lá. Então a exposição, como é que o Joel J faz? Ele falou o enigma dele, aí ele fala. Antes, deixa eu te falar, meu nome é Joel Moraes, eu fui nadador. A vida inteira eu tive o esporte como a maior ferramenta de educação e transformação da minha vida. Eu fui nadador da seleção brasileira. Antes, deixa eu te falar o meu nome. Meu nome é Joel Moraes, eu fui nadador a minha vida inteira. Eu tive o esporte como a maior ferramenta de educação e transformação na minha vida. O que ele está fazendo? Ele está falando quem ele é para dar o pano de fundo da argumentação. Por quê? Porque na argumentação, ele vai usar argumentos de autoridade, que a gente vai ver a ferramenta aqui. Por que autoridade? Porque quando ele fala que ele vai falar assim, quando você é atleta, os atletas fazem isso. Aí você, se você falar assim, se eu falar para você, olha, os atletas fazem isso, você vai me interromper e vai falar assim, quem disse? Você é atleta? Então, eu tenho que na exposição colocar que eu sou atleta, que eu participei da seleção brasileira, que o meu grande competidor adversário foi o Gustavo Borges, e aí você fala, pô, o cara foi um puta nadador. Porque se o adversário dele foi o Gustavo Borges, e o Gustavo Borges foi medalhista olímpico, ele também foi um cara que chegou lá, realmente um atleta. Então, na hora da argumentação que ele falar, os atletas fazem isso, eu não preciso interromper ele para falar, mas Joel, você já foi atleta? Então, essa é a função da exposição. É você fazer todo o plano de fundo para a sua argumentação. E é na argumentação que você convence as pessoas. Mas vamos lá, a gente está na exposição ainda. E aí ele fala, vou apresentar, meu grande adversário foi Gustavo Borges e tal, não sei o que, não sei o que. Aí ele chega aqui na promessa da exposição. Ele fala. E isso foi muito importante para mim, porque isso revelou várias competências que eu tive que desenvolver na minha carreira como esportista. E muitas delas eu posso compartilhar com vocês hoje, mas tem 3 que elas sempre se apresentaram nos momentos mais difíceis na minha vida. E esses momentos mais difíceis na minha vida não foram os momentos esportivos. Principalmente 3, pessoal.
Eu tive 3 grandes problemas na minha vida. Isso foi muito importante para mim, essa história que ele viveu ali como atleta, porque isso revelou várias competências que eu tive que desenvolver na minha carreira como esportista. E muitas delas eu posso compartilhar com vocês hoje. Qual que é a promessa dele, então? Que as competências que foram reveladas a ele enquanto nadador, ele vai compartilhar pra gente. Legal! Pô, o cara já tá falando que a gente vai virar um super atleta. Tá falando que ele foi atleta. E a promessa dele é que ele vai compartilhar pra gente isso. Tá muito legal. Tá ligado ao objeto, tá ligado à finalidade, tá tudo ligado aqui. Tá certinho. Aí ele usa uma ferramenta que é muito, muito interessante. Que é uma ferramenta que os grandes oradores usam, que é a ferramenta da história. História é um dos 6 grandes gatilhos mentais. É uma das 6 grandes armas da persuasão. Você pode ver que ela tem os 4 quadradinhos aqui, ou seja, a história pode ser usada em qualquer momento do discurso. Como ele está usando a história aqui na exposição, ele vai fazer a história de uma forma logos, de uma forma lógica. Então, se você está usando a ferramenta história no azul, a sua característica de orador tem que ser azul, mas você vai perceber que ele vai levar a história até o final. E essa história vai ficando emocional, vai para patos, que é paixão. Então aqui ao final ele conclui essa história, só que já de uma forma emocional, o que é muito legal. Então a história é essa ferramenta que ela transita por todo o discurso, porque ela vira um gancho para você apresentar os seus argumentos, os seus exemplos, as suas coisas. Então ele começa a falar de história. Ele fala assim, eu tive 3 grandes problemas na minha vida. E aí ele entra nesses problemas contando a história da vida dele. E os problemas são justamente o quê? Os problemas que ele está levantando aqui, ó, junto na exposição. Então ele já fez a promessa, aí agora ele está levantando os problemas. Qual que é o problema? Problema 1, ele sofreu uma demissão. O primeiro problema foi quando eu fui demitido. Eu trabalhava numa empresa e eu fiquei nessa empresa durante 20 anos e eu tive certeza, convicção, eu tinha total certeza que eu nunca ia ser demitido. E eu fui. Eu fiquei 30 minutos olhando para a porta do RH, parado, a porta era de vidro e eu não sabia o que fazer. Naquele instante eu perdi minha identidade, eu estava totalmente perdido, e eu falei, o que eu vou fazer da minha vida agora? Eu não tenho mais emprego. Eu fui demitido. A empresa não quer mais o Joel Moraes. Cara, quantas pessoas da sua audiência já passaram por isso? Legal. Problema 2, foi um problema financeiro, ele faliu. O segundo momento que foi muito difícil na minha vida foi quando eu fiquei devendo. Eu fali miseravelmente. Eu estava devendo tanto dinheiro para o banco e para as pessoas que eu não tinha nenhuma capacidade naquele instante de pagar a minha dívida. Eu fali miseravelmente por conta das minhas atitudes e por conta das minhas decisões erradas. Quantas pessoas também aqui do seu público? Quantas pessoas querem saber como sair de uma situação de falência? Quantas pessoas querem saber o que fazer depois que foi demitido? E depois ele teve um problema que foi um problema de saúde. E o terceiro, que foi o mais difícil de todos, foi quando eu tive a certeza que eu ia morrer de verdade. Todo mundo tem certeza que vai morrer, mas de verdade, em meses, foi quando eu descobri um câncer, em 2011, na minha garganta. E ele era maligno, e ele tinha prazo de validade, e ele estava acabando com a minha vida. Ou seja, ele teve um câncer na garganta que ele superou esse câncer. Então, quantas pessoas têm problema de saúde e querem superar isso através de uma promessa de um atleta que viveu isso? Muito legal. Então tá. E aí depois de apresentar os problemas, ele faz de novo a promessa. Ele reforça a promessa dele, falando. Foram nesses 3 momentos que 3 situações se convergeram e eu me transformei num atleta de alta performance da minha própria vida. E eu quero trazer para vocês que vocês conseguem fazer isso também. Mesmo se você não foi atleta. Mesmo se você foi um atleta e não foi um atleta de expoência nem regional, nem nacional, nem estadual. Mesmo se você foi atleta. Foram nesses 3 momentos que as situações convergeram e eu me transformei num atleta de alta performance da minha vida. Eu quero trazer para vocês o que vocês conseguem fazer isso também. Mesmo se você não foi atleta, mesmo se você foi um atleta e não foi um atleta de expoência, nem regional, nem nacional, nem estadual, mesmo se você nem foi atleta. Então tá, então agora ele reforçou a promessa dele, que ele já tinha feito, ele fez novamente. Ok, precisava? Não precisava, mas é uma característica do orador dele.
foi legal, não tem problema algum. Aí agora ele entra na parte mais complicada. Digamos assim, não é complicada, é uma parte que você precisa de mais atenção no discurso, que é a argumentação. Porque a argumentação é dividida em 6 partes. Vou mostrar aqui as partes para vocês. A argumentação é dividida em ponto principal, você levanta um ponto principal. O que é o ponto principal? É uma afirmação, só isso. Só que é uma afirmação que vai juntar tudo que você está falando até agora e linkar com o seu objetivo e com a sua finalidade. Depois do ponto principal, na argumentação, por você estar argumentando, você tem que fazer um suporte. Ou seja, você tem que falar por que esse ponto principal é uma afirmação e por que essa afirmação é válida. E ele faz isso. Legal. Se tiver alguma objeção a esse ponto principal, você usa a objeção, você levanta essa objeção, que é uma dúvida, um questionamento sobre o ponto principal, e você faz o quê? Você quebra essa objeção futuramente aqui. Entendeu? E aí você faz um gancho para o próximo ponto principal que você precisa. Essa é a estrutura da argumentação e geralmente as pessoas se embananam nessa estrutura. Ele está falando que você conseguir superar qualquer problema na sua vida, desenvolver essa competência, se transformar em um atleta de alta performance da sua vida, é uma capacidade. É uma capacidade e uma habilidade humana que a gente tem. Uma habilidade humana que a gente tem. Tá, então ele tem que dar um suporte a isso. Como assim, Joel? Como assim uma capacidade? Que habilidade é essa? Aí ele fala. E essas 3 situações que mexeram demais com Joel Moraes e que tiraram de mim o melhor de mim, elas aconteceram nas 3 situações, nos 3 momentos. Porque o herói, pessoal, ele não nasce pronto. O que faz você um herói ou uma heroína são as circunstâncias que você passa na sua vida. As circunstâncias que acontecem na sua vida é que retiram de você coisas que você nem sabia que existia. Essas 3 situações que mexeram demais com o Joel Moraes e que tiraram de mim o melhor, aconteceram em 3 situações, 3 momentos diferentes, porque o herói, pessoal, ele não nasce pronto. O que faz você um herói, uma heroína, são as circunstâncias que você passa na sua vida. As circunstâncias que acontecem na sua vida é que retiram de você coisas que você nem sabia que existia. Foi um suporte? Foi um suporte. Foi um suporte... Poderia ser mais claro esse suporte? Poderia, porque ele fala que é uma capacidade e uma habilidade humana. O que ele quis dizer? Cara, é nos momentos de dificuldade que essa habilidade surge, ou seja, já está lá dormente, a gente não percebe que ela existe, e no momento de dificuldade a gente consegue fazer com que essa habilidade seja usada, seja acordada, né? Beleza. E aí o que ele faz? Ele entra com uma solução. Ele fala aqui. E eu trouxe aqui 3 situações que eu coloquei em prática e todas as vezes que eu preciso, eu aciono. Eu trouxe aqui 3 situações que eu coloquei em prática e todas as vezes que eu preciso, eu aciono. Aqui na parte argumentativa, na parte racional, que é a exposição e a argumentação, a gente vê que tem um pequeno problema. Poderia ser mais claro, poderia ser mais bem destrinchado isso aqui para ficar legal. Mas como ele é um bom orador, ele segura a onda. Às vezes com uma entonação, às vezes voltando. E você vai perceber que às vezes ele tenta dar um suporte a uma afirmação que ele fez, mas geralmente não é um suporte tão objetivo assim, um suporte tão claro assim. E aí ele joga um pouquinho de emoção ali para meio que convencer a pessoa, sabe? Tipo assim, ó, é mais ou menos isso que eu tô falando. Então esse é um probleminha que a gente poderia arrumar. O ponto principal 2 dele, que ele fala é... A primeira delas, nas 3 situações, tanto da demissão, tanto do câncer e tanto da questão que eu estava sem nenhum dinheiro, eu usei uma característica e uma competência que todos os campeões da vida têm. É o jogo do progresso. É fazer todos os dias um pouco. E não querer fazer salto quântico, não querer atalho, não buscar atalho. A primeira dessas situações, tanto a de demissão, quanto a do câncer, quanto a que eu estava sem nenhum dinheiro, eu usei uma característica, uma competência que todos os campeões da vida têm, que é o jogo do progresso. Aí o que é o jogo do progresso? Aí ele entra com a afirmação principal. É fazer todos os dias um pouco e não querer fazer um salto quântico. Não querer atalho, não buscar atalho. Então, beleza. Qual que é o suporte disso? Aí ele entra com uma carta de autoridade. Autoridade falando de atleta. Por quê? Porque na exposição ele já falou que ele é um atleta. Então ele fala... Atleta tem muito isso, gente. Atleta, todo dia ele quer melhorar
1 centímetro, 1 milímetro, 1 centésimo, um pouquinho todos os dias. Atleta tem muito isso, gente. Atleta, todo dia ele quer melhorar 1 centímetro, 1 milímetro, 1 centésimo, um pouquinho todos os dias. Então você vê que o suporte não foi tão racional. Ele usou uma carta de autoridade para poder suportar que você tem que fazer um pouco todos os dias. E aí ele entrou muito espertamente com uma objeção. Inclusive ele pergunta a objeção, ele fala, e se eu quiser melhorar de uma vez, né? Quando você estiver de frente a uma pessoa que quer melhorar tudo de uma vez só, você vai estar do lado de uma pessoa que não tem clareza e que facilmente ela vai cansar. Quando você estiver do lado de uma pessoa que quer melhorar um pouquinho todos os dias e quer fazer o jogo do progresso, você está do lado de um atleta de alta performance da sua própria vida. E aí ele fala, quando você estiver de frente com uma pessoa que quer melhorar tudo de uma vez só, você vai estar do lado de uma pessoa que não tem clareza e que facilmente vai se cansar. Quando eu estiver do lado de uma pessoa que quer melhorar um pouquinho todos os dias e quer fazer o jogo do progresso, você está do lado de um atleta de alta performance da sua própria vida. Você pode ver que ele entrou com uma objeção, e se eu quiser melhorar tudo de uma vez, aí ele fala, cara, a pessoa vai se cansar, quebrou a objeção. E ainda falou assim, se você estiver perto de alguém que quer melhorar um pouquinho de cada vez, você está perto de um atleta de alta performance. Então assim, perceba que a argumentação dele, que era para ser algo muito mais lógico, ele tá usando um pouquinho de autoridade, falando assim, ó, acredita em mim, eu sou atleta, eu já fui atleta é assim. Então, é desse jeito, sacou? Só que assim, é lógico, sem impor nada a ninguém, ele não faz isso como se fosse um cara arrogante nem nada disso. Você vê na fala dele, até por ele ser um bom orador, que ele é um cara muito humilde, assim, nesse sentido do conhecimento e que quer realmente ajudar as pessoas. Só que ele tem uma convicção muito forte, que é a convicção do atleta dele. E ele já foi atleta, então ele usa essa carta da autoridade, que tem as 3 corzinhas, você pode usar em qualquer lugar. Beleza. Então tá. E aí ele entra com uma solução de novo, depois do ponto principal. Ele fala... Como é que você faz isso? Você pode fazer isso através de mini hábitos. Você pode fazer isso através de micro hábitos. Você pode fazer isso através de nano hábitos. Como é que você faz isso? Você pode fazer isso através de mini hábitos. Você pode fazer isso através de micro hábitos. Você pode fazer isso através de nano hábitos. Aí ele entra com uma carta de exemplo. Exemplo, o que é o exemplo? É um fato, é um acontecimento ou é um argumento real ou hipotético do qual se deve tirar uma lição de vida ou relacionar situações distintas. Então o exemplo dele, ele fala... Ao invés de você decidir ler um livro por mês, lê um capítulo por mês. Ao invés de você ir para a academia e falar, eu vou fazer a inscrição na academia durante 1 ano, faça uma flexão de braço por dia. Ao invés de decidir ler um livro por mês, lê um capítulo por mês. Ao invés de ir para a academia durante 1 ano, faça uma flexão de braço por dia. Então ele está dando exemplo da solução, que é você fazer o micro hábito para você solucionar o problema. Então assim, a exposição e a argumentação dele, você pode ver que ele coloca a solução já depois das argumentações. Tem problema? Não tem tanto problema, porque a exposição e a argumentação são partes racionais. Mas se você fosse organizar esse texto melhor, dava para separar essas partes para poder ficar mais claro, né? E o ponto principal 3, que ele fala também, ele dá o suporte e tal. E ele usa mais uma vez o exemplo. Agora vamos para a parte final aqui, a peroração. A peroração foi muito interessante, porque a parte final, ele faz assim, ele usa 4 pontos principais. Então deixa eu mostrar aqui para vocês. Ele faz assim, ó. Ele usa ponto principal 1 e dá uma solução aqui. Ele usa ponto principal 2 e dá uma solução aqui. Beleza. Aí ele usa ponto principal 3, né, com suporte, sempre com suporte. E depois do ponto principal 3, ele faz uma peroração. Ele faz um call to action. Essa parte que eu achei um pouco mais grave, porque ele ainda tem um ponto principal 4. Então ele joga um call to action aqui na argumentação e fica esquisito. Vou mostrar para vocês. A segunda competência que eu coloquei no jogo, a segunda competência foi tomar decisões irreversíveis. Fazer escolhas irreversíveis. De uma vez por todas, pessoal, eu tive que aprender que plano B não existe. Ele fala assim, o ponto principal 3 dele é o seguinte. A segunda competência que eu coloquei no jogo, a segunda competência foi tomar decisões irreversíveis.
Fazer escolhas irreversíveis de uma vez por todas. Eu tive que aprender que plano B não existe. Então ele faz a afirmação dele falando que plano B não existe. E ele dá um suporte a essa afirmação. Ele fala, se você ficar colocando um plano B nas suas ações, se você coloca um plano B, C, D, você vai desfocar. Seu foco não vai ser mais mira laser. Você vai pegar toda aquela tua energia e vai colocar em diversos potes. Isso é ruim. Beleza, ótimo suporte. E aí ele dá um exemplo. Ele usa um exemplo aqui para suportar isso com a história. Então ele volta com a história dele aqui dentro do exemplo. Então ele fala, imagina um rapaz de 30 anos, ele está falando dele. Imagina um rapaz de 30 anos que o médico falou, você tem um câncer, é um câncer maligno e agora só Jesus Cristo. Aí ele falou assim, não, eu decidi viver. Então ele ele não tinha outra alternativa, não tinha plano B, C, D. A alternativa dele é, vou viver. Então ele tomou isso como exemplo e mostrou pra gente. E aí ele dá um suporte 2, você pode usar quantos suportes você precisar para o ponto principal. E ele fala, quando você toma uma decisão irreversível, você não pensa mais nela, não tem mais o plano B, que você coloca em foco. O que você coloca em foco, e para você se transformar em um atleta de alta performance da sua própria vida, é você tomar uma decisão e não voltar mais atrás. Aí que ele entra com a peroração. E aí ele faz um call to action aqui. Ele fala, pense nisso, reflita sobre isso, e conclua coisas na sua vida. Você tem muitas pessoas que ainda estão sofrendo porque elas não concluíram. Às vezes o seu relacionamento acabou, às vezes aquele emprego acabou. Dá um fim nele. Às vezes aquela empresa acabou, dá um fim nela. Às vezes aquela cidade acabou, conclua e não volte mais atrás. E aí ele vai para um outro ponto principal, que é a terceira coisa que ficou muito forte, beleza. Isso aqui, a gente vai chegar daqui a pouco, você vai ver que ele poderia ter feito na peroração. Ia ficar mais forte o desfecho dele com o call to action lá do que aqui, porque aqui isso se perdeu ali, né? Aí o ponto principal 4, ele fala que a terceira coisa que ficou muito forte é escolher ambientes extraordinários, beleza? Escolher ambientes extraordinários, deu suporte, fez outro suporte com exemplo, e aí ele vem a parte final, aí ele vem para a peroração. E aí na peroração, ele usa essa cartinha do amplificar. O que é amplificar? É você voltar aos pontos principais que você falou da argumentação e você vai refazê-los rapidamente de forma mais emotiva. A amplificação deve falar ao coração. Então ele fala... É isso que um atleta de alta performance faz. Ele toma uma decisão e não muda. Ele entra num ambiente de pessoas extraordinárias, um ambiente enriquecido, e ele sabe que o verdadeiro jogo dos campeões é o jogo do progresso, é o jogo do hábito, todo dia você melhorar um pouco. Gente, é isso que um atleta de alta performance faz. Ele toma decisões e não muda, ele entra no ambiente de pessoas extraordinárias, em um ambiente enriquecido, e ele sabe que o verdadeiro jogo dos campeões é o jogo do progresso, é o jogo do hábito. Todo dia você melhorar um pouco. Ele não foi em todos os pontos que ele falou antes, agora de uma forma mais emotiva, porque agora ele já começou a concluir, e aí ele ainda estimula, o que é muito legal. O que é estimular? É lembrar os sentimentos bons e os temores que foram discutidos no discurso para que fiquem claros para a sua audiência. E aí ele na hora de estimular, ele fala, você vai perguntar para mim, mas eu consigo isso? Consegue, e você não precisa ter nascido com baita de um talento, você não precisa ter nascido rico, você não precisa ter nascido em outro país, você pode ter nascido em qualquer lugar onde você nasceu e na condição que você está exatamente agora. Se você tomar essas 3 decisões e agir nesse mecanismo, você vai ser um herói e vai ser uma heroína. Aí aqui que eu colocaria o call to action e falaria, pense nisso, reflita sobre isso e conclua coisas na sua vida. Você tem muitas pessoas que ainda estão sofrendo porque elas não concluíram. Às vezes o seu relacionamento acabou, dá um fim nisso. Ele faz assim, né? Às vezes aquele emprego acabou, dá um fim nele. Às vezes aquela empresa acabou, dá um fim nela. Às vezes aquela cidade acabou, conclua e não volte mais atrás. Você percebe que o call to action, quando ele está imbuído de uma emoção que você amplifica, você estimula e você vem no call to action, ele vem com muito mais força do que você jogar ele no meio de um argumento e ficar perdido lá. E aí no final, para terminar, para concluir a história dele, o que foi legal, ele faltou fechar ele faltou o desfecho da história principal aqui. Ele conclui assim, ó, ele fala assim, e para finalizar minha parte, eu quero mandar uma mensagem muito importante para vocês, que tem relevância enorme na minha vida, Horas antes de meu pai morrer, ele poderia falar,
filho, me ajuda, socorro, filho, eu te amo, eu preciso que você me salve. Mas ele escolheu falar essa frase, ele falou assim: Filho, pense como quiser, faça o que quiser, mas não culpe ninguém pelos seus resultados. Muito obrigado. Filho, pense como quiser, faça o que quiser, mas não culpe ninguém pelos seus resultados. Muito obrigado. Tá, ele concluiu estimulando, né, jogando um sentimento paterno ali, de uma parada muito legal de você assumir responsabilidade da sua vida. Mas ele não concluiu a história dele, que ele vem contando lá. Então aqui ele poderia ter concluído também assim, falando: pessoal, hoje eu sou um palestrante X, hoje eu tenho não sei quantas pessoas, hoje eu já ajudei não sei quantas crianças através de tudo isso que eu fiz. Ou seja, a história dele, que ele superou o câncer, que não sei o quê, tá, ele fez isso, mas ele se tornou o quê? Tipo, o que é você realmente ser esse atleta de alta performance para ele, né? Então tinha essa história, que é a história dele, pessoal, de como ele se tornou de um atleta de alta performance na própria vida, e isso que ele quer ensinar, mas ele não concluiu. E ele conclui falando de uma declaração que o pai dele fez antes de morrer, que é muito forte. Imagina seu pai no leito de morte falando alguma coisa. É uma imagem muito forte e você está usando emoção e está no lugar de usar emoção. Se ele falasse esse negócio do pai na argumentação, na exposição, ia ficar esquisito. Mas aqui na peroração é ótimo. Ele poderia, inclusive, falar no exórdio. Ele poderia abrir o discurso dele falando isso. Meu pai, na hora de morrer, falou não sei o quê. Não culpe ninguém pelos seus resultados. E poderia ter feito a mesma coisa e feito outra peroração. Bem, pessoal, então aqui, só para agora a gente chegar na nossa peroração, só para concluir o que a gente acabou de falar. Comece pela audiência, isso o Joel J faz muito bem. Como orador, ele é muito legal, o link está aqui embaixo para você ver o vídeo dele. No discurso, ele poderia melhorar, poderia afiar um pouco mais o discurso dele, entendendo essa parte. E o maestro faz exatamente isso para você. Ele pega a sua mensagem, ele pega a sua verdade, ele pega aquilo que você acredita e deixa ela afiada o suficiente, como se fosse uma flecha bem amolada, para atingir o alvo, que é a audiência. E treina você como orador para fazer isso, tá certo? Muito obrigado, um grande abraço e até a próxima.